Então, esse texto que o Hugo leu, ele diz o quê? Pois tudo quanto ora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação, das Escrituras nós tenhamos esperança. Eu vou ler o texto que o Renan ia ler, ele também, assim como o Hugo, decorou, estudou, ele estava bem ansioso para vir, mas infelizmente por uma situação lá na padaria o Heavy não conseguiu vir. O texto que o Renan ia ler é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A gente já falou desses 2 textos aqui, eu já usei eles em algumas pregações. O intuito não é fazer uma pregação em relação a esses 2 textos, mas sim usar eles para observar a questão do ensino que as Escrituras nos trazem. A vontade de Deus em ensinar o seu povo através do seu evangelho, através da palavra escrita e também através do ensino dessa palavra. Como eu falei, Elisângela falou a respeito da educação de filhos, e a educação de filhos ela envolve ensino em todas as áreas, não só na questão espiritual da palavra de Deus, mas em todas. Questão de trabalho, a questão emocional, em tudo nós precisamos ensinar os nossos filhos. A como se comportarem na escola, a como se comportarem no trabalho, isso tudo nós precisamos ensinar. Mas principalmente a questão espiritual. Existiu um homem chamado Paulo, apóstolo Paulo, por muitos considerado o maior evangelista de todos os tempos, o maior pregador da palavra de Deus, por muitos. Muitos estudiosos, e a gente crê, a gente vê pelas cartas que foram escritas, as viagens missionárias dele. Então, a gente vê que ele era um homem que amava pregar a palavra de Deus. Mas Paulo, além dele pregar a palavra de Deus, ele tinha algo muito forte nele, que era ensinar a palavra de Deus. Qual é a diferença entre pregar e ensinar? Pregar é simplesmente falar. Ensinar é acompanhar, mostrar, esclarecer, tirar dúvidas. Essa é a diferença. Então o apóstolo Paulo, ele fazia muito isso. Ele não só pregava, mas ele ensinava o evangelho. É interessante que é um mandamento do Senhor Jesus para nós, como igreja, fazermos isso. Lembram lá em Mateus 28? Não precisa abrir. Mateus 28, do 18 ao 20, vai falar o quê? Jesus fala, toda autoridade me foi dada, tanto nos céus quanto na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é pregar, isso é falar do Evangelho, isso é converter pessoas ao reino de Deus. Mas Jesus ele coloca uma segunda parte nesses versículos que diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei ou mandei. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vejam bem, para nós que vivemos uma vida cristã, queridos, não é só falar do Evangelho, é ensinar o Evangelho. E Paulo ele fazia isso também com uma maestria muito grande. Por onde ele passava nas igrejas, quando ele pregava, ele já ensinava. E quando ele não podia estar presente, ele ensinava através do quê? Das cartas. Então ele escrevia, ensino, instrução, orientação para as igrejas aonde ele havia pregado o Evangelho ou aonde outras pessoas haviam pregado o Evangelho. Algumas igrejas que Paulo escreve, não foi ele quem fundou. Foram discípulos de Cristo, outros discípulos que andaram com Paulo ou que andaram com os outros apóstolos. Paulo tinha tamanha autoridade que ele poderia escrever dando instrução e dando ensino para essas igrejas. E como eu falei, quando não podia fazer de maneira pessoal, ele escrevia as cartas. Por isso que eu usei esses 2 textos que o Hugo leu aqui, que diz que tudo que outrora foi escrito, para ensino de quem foi escrito? Para o nosso ensino. Até a volta de Cristo, queridos, nós vamos usar as Escrituras e a revelação do Espírito Santo das Escrituras para ensino. Por isso que é muito importante a igreja participar dos cultos e viver uma vida de comunhão. Nós, como cristãos experientes, nós devemos ensinar cristãos menos experientes.
E junto também aprender coisas, porque tem coisas que novos cristãos convertidos, têm revelação através do Espírito Santo que muitos cristãos maduros não têm. Então a comunhão ela é muito importante nesse sentido, né? Imagina a experiência que o Samuel e a Mara têm para ensinar do Evangelho para nós. A experiência que o Alois tem desde criança, berço cristão, para ensinar para nós. A experiência que o André já tem, que o Júnior, que o Sérgio e a Kátia têm, né? Os demais, o Bruno, a Bárbara, todos nós temos algo a ensinar para aqueles que não conhecem. E é essa a importância das Escrituras, a importância do Evangelho. Não só pregá-lo, ensiná-lo. Como eu falei, então Paulo ele vai sempre mandar cartas ensinando. Se nós observarmos, sempre tem orientação, sempre tem instrução. Parem de viver dessa maneira, comecem a viver dessa maneira. Isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus. Né? Isso aqui edifica, isso aqui não edifica, isso convém, isso não convém. Instrução, ensino, de um modo de vida a agradar a Deus. E o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, ele vai estar lá em 1 Coríntios, esse eu vou pedir para que vocês abram. 1 Coríntios, capítulo 12. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. 1 até o 11. 1 Coríntios 12, 1 até o 11. Do 1 até o 11. Irmãs, principalmente, se tiver um pouco frio, vocês falem, tá? Que daí... não? Pode aumentar um pouquinho, não tem... Tá bom? Então a gente pode colocar esse aqui no 23 e esse aqui mantém como tá, pode ser? 23 ou 24? É? E aí qualquer coisa diminui esse que daí circula, pode ser? Preocupação é as mulheres, né? Os homens são casca grossa, né? Vocês querem moleza, né? Vocês querem moleza, vão cuidar das auxiliadoras de vocês, né? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. 1 Coríntios 12, do 1 até o 11. Ele diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos gravar essa palavra individualmente. Amém? Senhor, nós te louvamos pela palavra, pela tua Escritura que nos traz ensino. Senhor, se estamos aqui e ela está aqui hoje, é porque o teu poder está sobre as nossas vidas e a tua palavra ela é fiel e verdadeira, Pai. Que passariam os tempos, passariam as épocas e a tua palavra permaneceria eterna. E nós te louvamos. Pedimos nessa noite que tu possa nos dar graça, sabedoria e entendimento, Pai, das tuas Escrituras, da maneira que tu queres, Pai, que nós vivamos, para que possamos honrar e glorificar o teu santo nome. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Versículo 12, Paulo ele começa falando bem parecido com o que nós lemos semana passada, quem estava no culto. Lembram? Ele começa dizendo, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Semana passada a gente leu 1 Tessalonicenses, lembram? 4:13, onde dizia, não queremos, porém, irmãos, que sejais
ignorantes em relação aos que dormem. Ignorantes, como nós falamos, são pessoas que são faltas de conhecimento, ou que são desinformadas, ou que não têm instrução. Então, Paulo escreve para os coríntios aqui da mesma maneira que ele escreveu para os irmãos de Tessalônica. Em relação a este assunto aqui, eu não quero que vocês sejam ignorantes. É interessante que Paulo ele fala isso para a igreja de Corinto. Vocês são ignorantes em relação aos dons? Será que é isso que Paulo está falando? E se nós olharmos nas Escrituras e percebermos que a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons do Espírito. Todos. Lá em 1 Coríntios, eu vou pedir para que vocês abram. Vamos folhear hoje as Escrituras, para a gente não ficar com dúvida em relação àquilo que a gente vai estar lendo, em relação àquilo que a gente vai estar apresentando hoje, vindo da parte do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 até o 7. Primeira Coríntios 1, 4 até o 7 diz o seguinte: Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Paulo está escrevendo para Coríntio, elogiando a igreja de Coríntio, dizendo que a graça que foi derramada sobre nós, foi derramada sobre eles, e eles receberam todos os dons, não faltava nenhum dom. Então, por que Paulo chama eles de ignorantes? Paulo está falando aqui, não era em relação ao desconhecimento do dom. Todos eles sabiam que existiam dons. Todos eles eram dotados de dons. Dons de profecia, dons de palavra de sabedoria, dons de discernimento, dons de conhecimento, que é aquilo que a gente leu aqui embaixo, dons de cura, dons de fé, que é o dom da oração que a Kátia falou. Eles tinham todos os dons. Então, por que Paulo está chamando eles de ignorante? Da mesma forma que nós somos ignorantes ainda hoje. Os coríntios, eles não sabiam como usar esses dons, ou a maneira correta de usar esses dons. Por essa ignorância, a igreja de Corinto, por usar de maneira errada, a igreja de Corinto ela se transformou numa igreja carnal. Ela estava voltando às suas antigas práticas carnais. E Paulo deixa isso bem claro quando ele escreve para a igreja de Corinto logo no início também. Então, pela falta de conhecimento do exercício correto dos dons, essas pessoas começaram a se tornar não só ignorantes, elas começaram a se tornar orgulhosas. Elas começaram a se tornar arrogantes. Se sentiam superiores umas às outras conforme o dom que cada uma tinha. Esquecendo do quê? Do verdadeiro propósito desse dom na igreja. E a gente vai perceber isso ainda hoje, infelizmente, no Evangelho, na igreja que vive o reino, infelizmente, nos dias de hoje. Ignorância, arrogância e orgulho. Olha o que Paulo vai falar para eles em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 até o 3. Não precisa abrir, eu só vou ler para vocês, para que depois a gente possa entrar num outro capítulo. 1 Coríntios 3, 1 até o 3 diz o seguinte, Paulo escrevendo: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Vejam bem, eles tinham todos os dons e Paulo não pôde falar para eles como uma pessoa espiritual, que realmente tem o dom do Espírito Santo. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda podeis, porque ainda sois carnais. Mas eles tinham todos os dons do Espírito Santo. Por que Paulo chama eles de carnais? O texto continua dizendo: Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Os dons na igreja de Corinto, queridos. E nós temos que tomar um cuidado, né?
Nós oramos pedindo dons, o Senhor nos capacita com dons, a gente tem falado muito disso nos últimos dias, mas nós temos que tomar cuidado para que nós não usemos esses dons de maneira carnal, e sim espiritual. Paulo está dizendo, vocês são ignorantes. E quando uma pessoa se torna ignorante, ela não tem a capacidade de reconhecer de que muitas vezes ela ganhou algo de alguém. E os coríntios aqui esqueceram de quem eles ganharam esses dons. A gente vai ver logo abaixo. Então, uma pessoa orgulhosa, arrogante, mesmo ela sabendo que ela recebeu, ela acaba esquecendo, não admitindo de quem ela recebeu. Isso vem de mim, pela minha força. Então, essa era a igreja de Coríntio, e Paulo repreende eles falando a respeito disso. Olha o que ele vai falar no segundo versículo ali do capítulo 12. Segundo versículo, ele diz assim, sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Todos nós aqui, acho que com exceção do Alois, que nasceu em berço cristão, todos nós já seguimos ou adoramos imagens, estátuas, santos, porque nós éramos guiados por quem? Por quem nós éramos guiados? Pelo príncipe das trevas, por espíritos do mundo, pelo engano de Satanás, pela falta de conhecimento da verdade, pelo engano da religião, nós éramos guiados aos ídolos mudos. Paulo está dizendo, mas isso era quando vocês eram o quê? Gentios, pagãos, vocês se deixavam levar. E a igreja de Coríntio, ela estava cometendo um erro pela familiaridade ainda com o ídolo. A igreja de Coríntio era uma igreja, antes da conversão, uma cidade, totalmente pagã, de uma idolatria muito grande, de uma questão homossexual muito grande, de muita traição, de cultos com êxtase, algumas drogas que já se usavam naquele tempo. Então eles vinham dessa condição, muitos falsos ídolos, a quem eles eram instruídos, guiados a adorar. Aí eles se convertem ao Senhor, mas pelo pouco tempo que eles tinham de conversão e o apego ainda que eles tinham, pela semelhança ainda do ídolo, eles voltavam de maneira rápida à antiga adoração. A gente vai ver um exemplo ali em 1 Coríntios 8, que ele diz assim, 1 Coríntios 8, 7. Olha o que vai... É só voltar um pouquinho ali, é importante vocês acompanharem. 1 Coríntios 8, 7. Aí vai estar a palavra que eu queria usar e não consegui. Olha o que diz ali, 1 Coríntios 8, 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, continuam a fazer essas coisas erradas. Nós, queridos, muitas vezes demoramos muito tempo para abandonar a questão da idolatria. Tem muitos cristãos que voltam até, inclusive, à questão da idolatria, pela familiaridade com o ídolo, pela familiaridade com a adoração de uma imagem, uma adoração de uma estátua, adoração de um homem, e aí muitos cristãos carnais, usando os seus dons de maneira errada, se tornam arrogantes, orgulhosos e voltam à antiga prática da idolatria. A gente vê muito isso no meio cristão, principalmente na questão do louvor. Nós instituímos ídolos e voltamos a adorar quem? A criação e não mais o Criador. Nós instituímos pastores e líderes como os nossos ídolos. Voltamos a adorar a criação em vez de quem? Do Criador. Então não era só a igreja de Coríntio que vivia isso aqui. Muitas vezes a igreja atual tem vivido e nós temos que cuidar. A ignorância nos leva a isso. Mas nós podemos voltar a essa prática. Não podemos. Se nós temos o Espírito Santo, nós precisamos ser guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Logo lá adiante a gente vai ver isso. E olha como essa questão, ela é muito séria. Lembram do povo no deserto? Moisés tira o povo do deserto, Deus faz maravilhas. Lembram? Moisés acampa com eles no Monte Sinai, aos pés, e sobe para pegar os mandamentos de Deus. Moisés demora, o que o povo faz?
volta à idolatria do Egito. O que eles dizem? Arão, nós precisamos de deuses para quem a gente adore. O que Arão faz? Tira brinco, tira pulseira, tira tudo que tinha de ouro, ele faz um bezerro para eles adorarem. E o texto lá de Êxodo 32, 1:6, depois vocês podem dizer, eles voltaram à antiga prática de adoração. Eles queriam alguém que guiasse eles. Mas Deus estava com eles. Deus está conosco, queridos, através do Espírito Santo. E nós voltamos à nossa antiga prática de adoração. Precisamos instituir para nós ídolos. E o texto termina dizendo, eles comeram, beberam e se levantaram para fazer o quê? Se divertir, esqueceram do Deus Santo que havia tirado eles da terra do Egito. Eles se divertir, comer e beber e se divertir aqui, é a prática novamente da prostituição, da idolatria, da orgia sexual que eles praticavam lá. É pesado? É, mas era assim que eles viviam. E muitos de nós estamos vivendo isso novamente, abandonando o verdadeiro Deus e sendo guiados pela nossa carne. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não somos daqueles que retrocedemos, diz o texto lá em Hebreus. Nós somos da fé daqueles que permanecem. Não podemos voltar atrás, queridos. Se algum pensamento na mente de vocês, se o diabo lançar, ou se a carne, lançar algum pensamento para que vocês voltem, para que nós voltemos à nossa antiga prática, repreendam isso em nome de Jesus. Nós não devemos. Aleluia! Voltando lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 e 4, eu quero ler. 3, perdão. Aqui, queridos, o versículo 3, eu vou explicar de uma maneira um pouco mais rápida, porque ele é um versículo difícil de explicação. Então a gente pede revelação sempre ao Espírito Santo, e eu vou falar pouquinha coisa aqui, porque é um texto que precisa de muito tempo para explicá-lo. Versículo 3, ele diz assim, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei para vocês que essa igreja de Corinto era uma igreja antes da conversão, era um povo totalmente pagão, totalmente idólatra. Eles cultuavam vários deuses lá. Antes do domínio de Roma, eles eram gregos, então eles tinham muitos deuses ali. Entre os dois mais famosos, a gente pode colocar Apolo, que era o deus da beleza masculina, o deus da música, Ele é considerado o homem com um corpo perfeito. Então, esse Deus, além dele levar um culto à questão física, ele tinha uma questão de homossexualidade que envolvia a divindade dele. Outra deusa, que era muito cultuada, era a deusa Afrodite, a deusa do amor. Então, os cultos que esse povo pagão realizava a esses deuses eram cultos extremamente místicos, extremamente voltados a questões de êxtase, de delírios. Eles eram influenciados por espíritos demoníacos, a prática de muitas coisas, até orgias sexuais num culto pagão. Então, era mais ou menos isso, para vocês terem uma ideia do que é isso. E nesses cultos, alguns estudiosos comentam que o que se fazia? Quando se fala aqui anátema, alguém sabe o sentido dessa palavra? Amaldiçoado ou maldito. Eles escreviam o nome de pessoa, a gente vai ver isso hoje em alguns cultos também pagãos. Eles escreviam nomes de pessoas em pedrinhas, ou em tabuinhas, ou em barrinhas de ferro, e levavam esses cultos para que esse Deus amaldiçoasse essa pessoa. Então, o que Paulo está falando aqui? Anátema Jesus, eles estavam amaldiçoando o nome de Jesus, chamando Jesus de maldito, e isso através de um falso espírito, um espírito demoníaco, e que muitos entendiam na igreja que era o próprio Espírito Santo. Ele estava falando através do Espírito Santo, quando na verdade não estava. Outra questão que envolvia anátema Jesus aqui, que o André falou, amaldiçoado, eles usavam o nome de Jesus para amaldiçoar pessoas, fazendo tudo isso de maneira espiritual. Essa era a igreja de Corinto. E Paulo diz, ninguém que fala pelo Espírito pode falar dessa maneira. Então, irmãos, eu já cansei de falar com alguns irmãos que chegam e dizem, o Beltrano tal, o pastor tal, o irmão tal, amaldiçoou outro irmão.
ele não tem poder para fazer isso. E se ele fala dessa maneira, se algum irmão falar para vocês, eu te amaldiçoo em nome de Jesus, ele não está falando através do Espírito Santo. É um espírito demoníaco que está nele. Nós não temos poder para amaldiçoar ninguém no nome de Jesus Cristo. Não existe nenhum texto que vai mostrar Jesus amaldiçoando pessoas. Jesus amaldiçoou uma planta, mas não existe nenhum texto. Até porque aquele que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. E nós fomos abençoados por quem? Por Jesus Cristo, pelo próprio Deus. Então não temam e repreendam. Esse era o contexto que Paulo estava falando para eles. Observem os cultos de vocês. Qual é o mover espiritual? Está havendo maldição, alguém está dizendo que Jesus é maldito, ele não fala pelo Espírito Santo. Prestem atenção. Oravam em línguas estranhas, línguas diabólicas, demoníacas. A gente vai falar um pouquinho a respeito dos dons. Nós temos que tomar cuidados com isso, queridos. Paulo vai dizer que no juízo, eu quero que vocês sejam maduros. Como igreja, nós precisamos aprender a discernir espíritos, a julgar aquilo que realmente vem do Senhor. E não nos deixarmos levar por ilusões ou misticismo, que muitos de nós, infelizmente, gostamos de ser enganados por essa questão. O culto a Cristo não é um culto místico. O culto a Cristo não é um culto emocional. É um culto racional. Vocês estão aqui hoje porque vocês vieram? Por vontade própria, o raciocínio de vocês trouxe vocês aqui? Ou o Espírito induziu vocês de maneira emocional a estarem aqui? Elisângela, hoje tu testemunhou. Foi de maneira emocional ou tu raciocinou para dar o teu testemunho? Raciocinou. Isso, queridos, isso é discernimento. Nós não nos deixamos levar pela emoção. Nós não nos deixamos levar por uma questão mística. É isso que o povo de Deus precisa aprender. O poder não está no misticismo. O poder está no nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Aleluia. Precisamos entender isso. Seguindo o texto, ele diz, mas também é impossível chamar Jesus Cristo de Senhor, senão pelo Espírito. O que acontece com isso? Muitos irmãos, queridos, vão estar em situações, envolvidos com pessoas nessas situações, mas que vão estar ali com o coração verdadeiro. Então Paulo diz, e é difícil, como eu falei, explicar isso aqui. Não é possível chamar Jesus de Senhor, senão através do Espírito Santo. Então, o que Paulo está dizendo? Não julguem uns aos outros. Julguem a situação. Observem. E para fazer isso, queridos, a gente precisa ter convívio com os irmãos. Só a comunhão com os irmãos vai me revelar se eu sou ou não uma pessoa espiritual. Amém? Vamos seguir adiante aqui para o versículo 4. Eu vou ler então o versículo 4, 5 e 6, que diz o seguinte, lá no capítulo 12. Ora, os dons são diversos, mas um é o Espírito, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amém. Simplificando, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Todos nós recebemos dons através do Espírito Santo, mas quem enviou o Espírito Santo? A quem nós chamamos de Senhor? Jesus. Quem enviou Jesus? Deus. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Eu vou pedir para que vocês abram Efésios, capítulo 4, que vai falar justamente a respeito disso aqui. Efésios 4. Se vocês quiserem deixar essa folhinha marcada, depois nós vamos voltar para aqui num outro versículo também. Efésios 4. Versículo 4, até o versículo 6 eu vou ler. Olha o que diz ali. Há somente um corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. E um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em quem? Em todos. Queridos, não existe outro Espírito.
Só o Espírito Santo. Não existe outro Senhor, só Jesus Cristo. Não existe outro Pai, só Deus. E esse Deus, ele age agora em nós através de quem? Do Espírito Santo, que está onde? No corpo de Cristo, em cada um de nós. E ele vai escolher o Agenor somente para ser usado? Claro que não. Ele vai usar o André, ele vai usar o Bruno, ele vai usar o Aloysio, ele vai usar o Samuel. O que o texto termina dizendo? Age por meio de todos. Por que eu usei esse texto? Para demonstrar, querido, que nós não podemos nos orgulhar pelo dom que nós temos, ou pelo conhecimento que nós temos, pela sabedoria que nós temos, pela experiência que nós temos no Evangelho. Esse todos aqui, Deus vai usar de toda a sua igreja. Independente da idade, da cor, do sexo, Ele vai usar, queridos. Porque Ele presenteou a igreja com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai nos capacitar a vivermos, a sermos usados. E o texto vai voltar lá, agora vamos voltar lá em 1 Coríntios de novo. Deixem só Efésios marcadinho que a gente vai voltar depois ali. Coríntios 12, 7. Todo mundo voltou ali? 1 Coríntios 12, 7. Agora a gente vai demorar para sair um pouquinho daqui. Ele diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Lembram lá de Efésios? Deus usa todos. Então a manifestação do Espírito ela vai ser dada a cada um, concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso? Existe um fim proveitoso para que a gente tivesse tido os dons. Alguém sabe me dizer? Edificação da igreja. Esse é um fim proveitoso. Então, cada manifestação do Espírito Santo precisa ter um propósito de edificação. O que é a manifestação do Espírito? O que é a manifestação do Espírito? Vamos ver ali nos versículos 8 até o 10 eu vou ler. Porque a cada um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, manifestação. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, manifestação do Espírito. A outro, no mesmo Espírito, a fé, manifestação do Espírito. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar, manifestação do Espírito. A outro, operações de milagre. A outros, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de língua e a outro, capacidade para interpretá-lo. Isso é manifestação do Espírito. Isso é o poder de Deus se manifestando através da igreja. Lembram que eu pedi para vocês deixarem a mãozinha ali em Efésios 4:11? Aliás, 4, né? Onde você estava, eu não falei o 11, mas vamos voltar lá de novo. Para a gente entender esses assuntos, queridos. A gente vai ver outra manifestação do Espírito agora aqui. Efésios 4:11, ele diz o seguinte: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Dom de apóstolo, dom de mestre, dom de pastor, dom de evangelista, manifestação do quê? Do Espírito. Isso é manifestar o Espírito. Mas qual é o fim proveitoso disso? Qual é a edificação, né, Samuel? Fiquem aqui ainda em Efésios, olha o que o texto continua dizendo. Então, o fim proveitoso do dom do apostolado, do dom da profecia, do dom do pastor, do dom do mestre é o quê? Olha ali no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do quê? Do corpo de Cristo. Temos pastores, temos mestres, temos evangelistas, temos apóstolos. Para que se usa isso? Quando o dom se manifesta, traz o quê? Edificação para a igreja. Qual é o propósito de trazer edificação para a igreja? Qual é o proveito disso, desses dons na igreja? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Primeiro propósito, a igreja precisa estar unida num só propósito, uma só fé. Lembra o que falou antes? Olha o outro propósito, olha a outra edificação, olha o outro proveito.
Pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento de Jesus Cristo. Esses dons trazem ensino, conhecimento, instrução. É isso que Paulo está escrevendo a carta de Coríntios. Ensino, instrução. Anderson, você precisa conhecer Cristo verdadeiramente. O Espírito Santo que está em ti vai te ajudar. Mas ele vai usar pessoas que estão próximas de ti com esses dons para te levarem ao pleno conhecimento de Cristo. E assim precisa ser com a igreja. Manifestação do Espírito Santo, queridos. Não é algazarra, não é grito, não é místico, é racional. Nós conhecemos tantas coisas. Para o Aloys trabalhar na farmácia, ele precisa conhecer todos os remédios. Samuel precisa conhecer ar-condicionado. O Sérgio precisa entender. O André. Olha, queridos, qual é a diferença então com a igreja? Nós precisamos conhecer o nosso Senhor, o nosso Cristo. Que maneira? O que agrada a Cristo? É isso. Esse é o fim proveitoso da manifestação desses dons. E ele continua ainda lhe dizendo mais. O pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o outro propósito da manifestação de dons? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Esse é o propósito dos dons, fim proveitoso. Evitar o engano na igreja, o engano de Satanás, de homens corrompidos com a mente corrompida que levam milhares de pessoas ao quê? Ao erro. Se vocês conhecerem verdadeiramente Cristo, Cristo verdadeiramente os libertará. De quê? De todo o engano do diabo. Então, esses dons são usados para isso, queridos. Para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. E ele continua o texto dizendo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, algo que nós precisamos fazer, eu gostaria que vocês me cobrassem isso, e cobrassem também do Sérgio. Nós precisamos ensinar vocês a se edificarem uns aos outros. Esses dons, e dons que nós temos, e dons que estão sendo desenvolvidos em alguns irmãos, a gente tem visto isso no Júnior e em outros irmãos, precisa gerar edificação na igreja, para que a igreja sozinha se edifique. Não mais dependendo de homens, e sim do Espírito Santo. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para que ela mesma desenvolva o crescimento em amor. Nós precisamos ensinar o que é isso, para que vocês tenham comunhão. A Elisângela falou antes algo. A comunhão das irmãs, quando ela falou, poxa, mas foi online. Mas é a condição que o Senhor deu agora, e quantas coisas mudaram na vida da Elisângela. Precisou eu, como pastor, estar junto? Não. As irmãs edificaram a vida dela. E ela edificou a vida das irmãs, por isso que é importante nós entendermos isso. Os dons precisam levar a uma dependência não de homens, mas sim do Espírito. Amém? Vamos voltar um pouquinho então lá, no versículo de Coríntios, né? Coríntios 14. Eu vou pedir para que vocês abram. Coríntios 14. Capítulo 1 Coríntios capítulo 14. A gente vai ler o versículo 12 e o versículo 26, que vai falar também do fim proveitoso. O que é esse fim proveitoso? Ele diz ali, 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Lembram que a gente trouxe na semana passada a mesma palavra, progredir? Nós precisamos progredir. Mas para quê? Para a minha própria edificação? Não, para a edificação da igreja. Eu e a Aloys visitamos essa semana a Mari, que foi orado. O que nós fizemos lá, né, Aloys? Oramos com aquela irmã. Falamos um pouco da palavra. Para que isso? Será que nós precisaríamos ir lá? Ela não faz parte da nossa comunidade, mas ela faz parte do corpo de Cristo, queridos. O fato de nós irmos lá visitarmos, demonstrarmos o amor e falarmos do amor de Cristo, edificou a vida dela. E não só a vida dela, a vida da mãe dela. É isso que nós precisamos entender, nós precisamos progredir para a edificação de quem? Nossa? Claro que não, do irmão. Edificação mútua. Versículo 26, ele vai falar a mesma coisa.
Que fazeis, pois, irmãos? Lá no versículo 26 do capítulo 14. Quando vos reunis, ele está falando aqui do contexto da reunião da igreja. Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para quê? Edificação. Edificação de quem? Do corpo de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Edificarmos a vida uns dos outros, conhecermos o dom, conhecermos o fim proveitoso de cada dom, para que possamos usá-lo de maneira correta na igreja, no corpo de Cristo. Não só aqui no domingo, né? Mas em todo o meu mover diário. E é interessante que Paulo ele instrui aqui, né, do capítulo 12 até o capítulo 14 de Coríntios, a maneira correta de usar os dons e os locais aonde usar esse dom, e ele fala a respeito da igreja. Mas nós devemos usar os nossos dons em todo o tempo. É lógico que nós não podemos usar o dom de língua na rua. Vai escandalizar. A pessoa vai achar que nós estamos doidos. Mas eu posso usar o dom de profecia, eu posso usar o dom de palavra de sabedoria, eu posso usar o dom de conhecimento, porque isso vai ter fim proveitoso. Então nós precisamos ter graça e sabedoria na forma que nós vamos usar os dons, e é isso que Paulo está chamando eles de ignorante. Vocês nem sabem direito o que vocês têm, não sabem a forma de usar, e quando usam ainda usam errado, para proveito próprio. Vocês querem se mostrar, vocês querem se tornar orgulhosos, superiores. Não é isso. Os dons são para servir, para que haja edificação, para que haja proveito. Eu vou trazer para vocês agora o que é fim proveitoso e o que eu vou trazer a manifestação, e o que é o fim proveitoso dessa manifestação. Eu não vou trazer de todos, tá? Aqui no capítulo 12, eu quero trazer do capítulo 12 de Coríntios, eu quero trazer do capítulo 12 de Romanos e vou trazer de 1 Pedro. Então, primeiro, fiquem aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, que ele vai falar, lembram ali? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Eu separei apenas 3 de cada capítulo para a gente não se estender muito. Então, manifestação do Espírito, palavra de sabedoria. Qual é o fim proveitoso da manifestação desse dom? Aconselhamento, é um fim proveitoso de uma palavra de sabedoria. Consolo e estímulo. Mas como assim, Agenor? O que a palavra de sabedoria vai me consolar? O que ela vai me estimular? Qual é o aconselhamento? Lembram qual é o Salmo 1? Bem-aventurado o homem. Tu lembra, Nilton? Quer falar? Até eu tomar alguém? Escarnecedores. Mas o que? O seu conselho? Isso. Ele meditar na palavra do Senhor. Quando nós usamos uma palavra de sabedoria, queridos, não é só demonstração de conhecimento, são conselhos úteis, são conselhos que vão livrar aquela pessoa de algo ruim, são conselhos que vão abençoar aquela pessoa. Esse é o fim proveitoso. Aconselhamento de casais, por exemplo, o Sérgio e a Kátia, usam muita palavra de sabedoria. Aconselhamento, visando o quê? O crescimento, a reconciliação do casal. Isso é palavra de sabedoria. Algo que vai auxiliar a vida do irmão, algo que vai consolar o irmão. Muitos irmãos têm passado por tribulação, dificuldade. Qual é a palavra de sabedoria? Ah, mas o mundo está assim mesmo, cara. O mundo vai de mal a pior. Isso é consolo? Claro que não. Isso é palavra de sabedoria? Claro que não. Então nós precisamos usar de palavra de sabedoria para consolar as pessoas. Vamos pegar o texto da semana passada, na morte. Qual é a palavra de sabedoria para uma pessoa que perdeu um ente querido? Ah, é assim mesmo. Todo mundo um dia vai morrer. Não, palavra de sabedoria, querido. Ele está na glória. O que espera ele é superior àquilo que nós vivemos aqui. Palavra de sabedoria que vai consolar. Isso é manifestação do Espírito e fim proveitoso. Outro dom que Paulo fala aqui, a palavra de conhecimento. Quando nós conhecemos as Escrituras, eu posso me tornar uma pessoa arrogante pelo conhecimento. Não posso? Mas qual é o fim disso? Por que Deus deu o dom de conhecimento para homens? Para que houvesse ensino e houvesse instrução. O Sérgio era professor. Ele ensinava, ele instruía. Está vendo? Precisa de algazarra para fazer isso? Claro que não. Elisângela falou de ensinar o filho.
Isso é palavra de conhecimento. Todos podem ter. Não quer dizer que eu decoro as escrituras aqui de cabo a rabo e conheço tudo. Se eu não conseguir transmitir isso, isso não é dom, é esforço. O dom vai levar a capacidade de instrução e de ensino. Está vendo? Essa é a manifestação e esse é o propósito. Última questão que eu coloquei aqui de dons. Eu poderia ter pego muitos aqui, todos na verdade, mas só para que a gente entenda um pouquinho. Ele coloca aqui discernimento de espírito. Essa é a manifestação. Qual é o fim proveitoso de um discernimento de espírito? Lembra o que eu falei lá em Efésios? A fim de livrar do quê? Do engano. Muitos irmãos em igrejas não estão tendo discernimento de espírito. Estão sendo enganados por espírito. E aí isso vai envolver não só conhecimento e profecia. O dom ele se manifesta de maneira individual, como diz o texto. Mas ele envolve o corpo de Cristo inteiro, queridos. Nós precisamos ter na igreja pessoas com discernimento de espírito, para que nós não sejamos enganados por falsas doutrinas, ou enganados por nós mesmos. Na melhor das intenções, eu estou enganando e estou sendo enganado. Então, a manifestação do discernimento de espíritos, queridos, não é apontar pecado, não é apontar demônio na vida do irmão, não é nada disso. É livrar do engano. Querido, o que tu estás fazendo está errado. Tu estás sendo influenciado por coisas que não vêm da parte de Deus. Para e pensa um pouquinho. Nós precisamos ter essa questão de discernimento, queridos. Por quê? Para que essa manifestação traga como edificação ou como proveito o livramento de um engano, de uma mentira. Quantos de nós vivemos como cristãos durante algum tempo uma mentira? A questão de ídolos, né? Quanto tempo nós vivemos? Espíritos enganadores. Como é que eu discerno se é um espírito enganador ou não, se eu não tenho o Espírito Santo? Tem que ter discernimento. Amém? Então, está dando para entender? Manifestação, enfim, proveitoso. Se tiver dúvida, né? Agora eu vou pedir para que vocês abram lá em Romanos 12, o texto que o Júnior pregou no domingo retrasado, né, Júnior? Foi, né? Romanos 12, né? Romanos 12. Eu vou ler do versículo 3 até o versículo 8, que é para mim poder entrar aqui na questão da manifestação e do proveito. Tá? Ele diz assim, ó: porque pela graça que me foi dada, é interessante a gente observar o que Paulo sempre fala, pela graça que me foi dada. Ele nunca diz que a graça é dele, ele recebeu. Nós recebemos graça. Então ele continua dizendo: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. Estão vendo? Segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, o faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. E quem exerce misericórdia com alegria. Manifestação de dons aqui. Qual é o proveito desses dons? Eu separei 3 de novo. O dom do ensino, que é muito parecido com o conhecimento. Qual é o fim proveitoso do ensino? Levar ao conhecimento. Vocês sabiam que a igreja de Corinto era assim? Antes de eu explicar aqui, alguns talvez já, mas a grande maioria não sabia. Quando houve ensino, agora, Isabel, tu tem o conhecimento. Qual é o fim proveitoso do ensino? Qual é a edificação para a igreja? Conhecimento. É isso. Separei o outro dom aqui. O dom de exortar aqui, ele fala. Exortar aqui não é aquilo que todo mundo pensa, que é pegar a pessoa e... eu exortei o irmão, descasquei ele. Né? Falei um monte para ele. Não é nada disso que Paulo está falando. Exortar aqui é trazer ânimo, consolo também, amparo, instrução, ensino. Então, exortar aqui, nós podemos colocar como estimular as pessoas,
incentivar as pessoas. Então, quando nós vamos exortar alguém, nós precisamos estimular essa pessoa. É aquele irmão que está desanimado da fé. O Anderson está ouvindo do Evangelho, nós precisamos agora estimular o quê? A fé do Anderson. E de que maneira que a gente faz isso? Né? Então, essa é a manifestação do Espírito na questão da exortação com um fim proveitoso, estímulo e incentivo. Aqui ele vai colocar aqui, ó, a questão da contribuição generosa. Isso é manifestação do Espírito. Tem pessoas que têm o dom da generosidade. Quer dizer, então, que quem não tem o dom não tem que ser generoso? Claro que tem, mas é um empenho, é um esforço. Nós temos irmãos na igreja que são generosos porque é um dom que eles receberam. Qual é o proveito disso na igreja? O que traz de proveito o dom de generosidade na igreja? Alguém sabe dizer? Bênção para quem? Para quem? Para quem mais? Para todos, para o corpo. Então, o dom de generosidade, quando ele se manifesta, queridos, ele traz o proveito de quê? De auxílio, de sustento, de manutenção do templo, de muitas coisas. E ele, quando ele se manifesta, ele é usado dessa maneira, né? Amparo. Quantas pessoas às vezes estão passando necessidade e o dom de generosidade age dessa maneira para quê? Para exaltar a pessoa que é generosa? Claro que não, para amparar o irmão necessitado. Lembram o que o texto diz? Fazei conhecidos a todos os santos as suas necessidades, para que os dons possam se manifestar. Então, o dom de generosidade vai fazer isso. Outro dom que eu separei aqui do versículo do capítulo 12 de Romanos é o dom de presidir aqui. O que é isso? Quando o dom de presidência, vamos dizer, se manifesta. Qual é o proveito disso? O Sérgio é nosso presbítero. O Sérgio ele organiza a questão financeira da igreja. O Sérgio ele preside isso. Quando o Sérgio exerce esse dom, ele vai produzir o quê? Qual é o proveito disso? Ordem, organização na igreja e cuidado da igreja. Está vendo? Então, o que é presidir? Cuidar da igreja, né? Ordenar a igreja, organizar a igreja. Poxa, mas são dons que não se manifestam no culto de maneira sobrenatural, mística, mas são dons que tem no corpo de Cristo. Amém? Para terminar, os últimos 3 dons que eu quero usar para vocês. Vamos lá para 1 Pedro. Para falar da manifestação e do proveito, tá, queridos? Ou do fim proveitoso, né? A gente coloca só como um fim proveitoso da edificação, mas tem mais coisa. 1 Pedro 4. Pedro 4, do 9 até o 11. Eu e o Júnior, a gente conversou na semana passada, né, Júnior? E a gente vai fazer um estudo mais profundo de dons para apresentar para a igreja, especificamente dom por dom. Então estejam orando também, porque a gente pretende, né, se o Senhor permitir, apresentar isso para a igreja lá por junho, julho, se tudo der certo, né, Júnior? Aí a ideia é reunir a igreja em alguns sábados, um período maior, para poder estar explicando melhor a respeito de dons, que toma muito tempo, tá, queridos? Então a gente só está dando uma pincelada aqui. Todo mundo achou? 1 Pedro 4, do 9 até o 11, ele diz assim, ó: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos falar de alguns dons aqui, da manifestação deles e qual é o fim proveitoso. Vou começar falando da hospitalidade. Quando o dom da hospitalidade se manifesta, queridos, não é no culto de domingo, é na casa. Quando o dom da hospitalidade se manifesta, o que ele promove? O que um dom de hospitalidade promove? Amparo, carinho, amor, acolhimento, suporte a pessoas. Edificação mútua. Está vendo? Comunhão. Está vendo? Quanta coisa promoveu? E esse dom ele se manifesta onde? No culto de domingo? Não, é diário, é na minha vida. Todos têm o dom de hospitalidade? Não.
Nós todos aqui somos hospitaleiros, mas nem todos temos o dom da hospitalidade. Mas quando esse dom se manifesta, é justamente para isso, para promover tudo isso. Olha que lindo! Se mostrou na igreja esse dom? Não, mas ele foi usado para edificação. Está vendo? Pedro ele vai trazer outros dons, e eu vou colocar só de mais 2. Ele vai colocar aqui, ó, aquele que fale de acordo com os oráculos de Deus. Quando o dom da fala, que é comparado ao dom do evangelismo, se manifesta, o que ele promove? Falar do reino, pregar do reino, evangelizar. O que promove isso? Salvação. Está vendo? Salvação. Libertação da condenação do inferno. Glória a Deus, queridos. E olha que nós usamos esse dom diariamente. Todos nós praticamente usamos esse dom. Por que nós falamos segundo o oráculo de Deus? Porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Revelação da palavra de Deus. Então, quando nós pregamos o evangelho do reino, nós estamos levando conhecimento do reino de Deus. Salvação eterna. Todos têm o dom de evangelismo? Não. Todos têm o dom da fala? Não. Mas todos falam, assim como a hospitalidade. Alguns é mais fácil, como a Kátia falou antes do dom da oração. Para uns é muito fácil orar, as pessoas oram, né? Eu vejo essa facilidade, por exemplo, na Elisângela. Tudo é fácil para orar, né? O Nilton tem isso. Eu já não tenho. Quer dizer que eu não preciso orar ou que eu deixo de orar? Claro que não. Mas nós precisamos ver essas coisas, queridos, e orar ao Senhor para que o Senhor capacite cada vez mais, para que os dons possam se manifestar na igreja. A dificuldade é que nós queremos que o dom se manifeste quando? No culto do domingo. Místico. Não é nada disso. É na vida da igreja e é diário. E o último dom que eu quero falar é o dom de serviço aqui que Paulo fala. Servir uns aos outros na força que Deus supre. Quando o dom de serviço se manifesta, o que acontece? Alívio para um irmão cansado. É verdade? Alívio. Quando nós servimos uns aos outros, acontece o quê? Alívio. O Júnior, né, tem a questão do louvor, está sempre ali à frente. Quando Samuel e a Mara se dispõem a servir, traz o quê para o Júnior? Alívio. Não quer dizer que com isso ele vai amar menos o Senhor, ou que é um peso o serviço, não. Mas traz alívio, nós compartilhamos da mesma fé, temos o mesmo dom, então eu vou te servir, eu vou trazer alívio. Quando o Rafa faz isso, traz alívio. E assim é comigo também na pregação, quando o Sérgio prega, o Júnior. Não é que pregar a palavra de Deus é pesado, não é isso, queridos. Mas traz alívio. Opa, mais irmãos estão comigo. Mais irmãos estão servindo no Senhor. Olha que legal isso. E eu dei só esse exemplo. Servir também traz algo que é muito importante para os nossos filhos. Um exemplo, uma demonstração de servos do reino de Deus. Quando nós servimos, os nossos filhos observam e eles vão servir também. O Hugo vai perceber isso na vida de vocês. As crianças vão perceber isso nas nossas vidas. Então, quando nós servimos, gera um exemplo do cuidado de Deus sobre a sua igreja. E isso promove o quê? Fé. Olha que lindo isso. Estão vendo? Quantas coisas nós poderíamos falar de dons e mais, com uma simplicidade que muitas vezes nós não percebemos que nós usamos esses dons ou que a igreja usa esses dons. Queridos, e graças a Deus que todos vocês têm dons e que todos vocês usam os dons, mesmo sem saber que estão usando, mas já usam. E glória a Deus por causa disso. O texto de Pedro aqui termina dizendo: para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A manifestação de dons na igreja, queridos, não é só para a edificação da igreja, é para a glória de Deus. Por isso que Deus nos dá dons. Para que a igreja unida, junto, num só pensamento, né, usando esses dons, possa glorificar o nome do Senhor, possa glorificar o nome de Deus. 1 Mateus 5:16, Jesus diz o quê? O Sérgio falou isso semana passada, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam eles as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Que a nossa luz possa brilhar, queridos, que os nossos dons possam brilhar, para que pessoas glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo, para que pessoas glorifiquem o nome do nosso Pai que está no céu.
Jesus vai falar lá em João 17,4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Jesus glorificou o nome do Pai aqui na terra. E nós, como igreja, precisamos agora fazer o quê? O mesmo. Jesus cumpriu o seu propósito, que era glorificar o nome do Pai. E nós, agora, como igreja, precisamos glorificar a Ele. Como igreja, nós precisamos fazer isso. O propósito da igreja precisa ser glorificar o nome de Deus através dos dons que nós recebemos do Espírito Santo. João, capítulo 14, versículo 25 e 26, não precisa abrir, tá, queridos? Ele diz o seguinte: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nós precisamos de auxílio para cumprir a vontade do Pai, e Ele nos capacita para isso. Ele nos dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo, a palavra diz que Ele nos ensinaria tudo aquilo que o Pai quer que nós façamos. João 15, 13 e 14, ele diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Lembram como é que Paulo fala lá no versículo 2 do capítulo 12? Vocês eram guiados por espíritos estranhos. Agora vocês são guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Se deixem guiar, queridos, pelo Espírito Santo. Aprendam a ouvir a voz do Espírito Santo, para que Ele nos capacite não só com dons, mas com graça e sabedoria, para que a gente possa glorificar a quem? A nós mesmos? Claro que não. Ao Deus Pai, que está no céu, que nos entregou o seu Filho amado para morrer por nós. E nós precisamos glorificá-lo por isso. O texto continua dizendo: porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-los há de anunciar. Jesus recebia do Pai e anunciava para quem? Seus apóstolos, seus discípulos. O Espírito Santo recebe de quem? De Jesus, e anuncia para quem? Para nós, queridos, sua igreja, seu povo, seus discípulos. Nós precisamos estar atentos. E para encerrar, versículo 11 do capítulo 12 lá de Coríntios. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Paulo aqui ele reafirma que todos os dons que nós temos, queridos, nós recebemos do Senhor, através do Espírito Santo. E quem decide o dom que vai receber? Não somos nós. É o Espírito Santo. Ele termina dizendo, como lhe apraz. Nós vamos em junho explicar melhor essas questões, porque tem um texto que diz, né, busquem os melhores dons. Nós vamos explicar um pouquinho melhor, então eu não vou falar a respeito disso. Mas quem nos dá o dom, querido, é o Espírito Santo. Conforme Ele quer, não conforme eu quero. Para a edificação mútua da igreja. Não para a minha própria edificação. 1 Coríntios 4, 7 diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? De quem nós recebemos o Espírito Santo? Do Senhor. Os dons que nós temos não são nossos, são do Senhor. Que não haja orgulho em nossas vidas, assim como havia lá na igreja de Corinto. Pensem a respeito dos dons. Não se vangloriem. Usem de maneira a edificar a vida do irmão, a vida da igreja. E Paulo ele vai escrever lá no capítulo 13, nós não vamos ler, né? Mas ele vai escrever a respeito do amor. Se for então para que vocês queiram dons, busquem o amor, que é o dom supremo. Porque sem amor, queridos, não tem nada de valor essas coisas. Não adianta nós ir visitar, eu e o Nilton, o Aloys, o Júnior. Não adianta. Se nós não tivermos amor, se nós fazemos isso por obrigação, a gente está errado. É tudo vão. Nós precisamos fazer por amor. Primeiro amor a Cristo, a Deus, depois amor às pessoas. Romanos 5,5, para encerrar, ele diz assim: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Até o amor. Deus é tão bom, né, nós? Que até o amor Ele derrama nos nossos corações. Se eu fosse depender do meu amor carnal, queridos, eu não estaria aqui hoje. Nós não faríamos o que a gente faz. Nós dependemos do amor de Cristo em nosso coração. Então, se for para a gente questionar e pedir alguma coisa para o Senhor, Senhor, derrama do Teu amor sobre o meu coração. Só o amor vai vencer, querido, as dificuldades que nós temos. Só o amor edifica. Só o amor colabora para que a obra de Deus seja feita. E esse amor, volto a dizer, é derramado em nossos corações
através do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe no decorrer dessa semana e que a gente possa usar sem medidas os nossos dons. E Anderson, o Senhor tem te chamado aí para derramar dom sobre a tua vida. Amém? Né? Receber o dom do Espírito Santo esse ano, se Deus quiser, né? E tu tomar a decisão, né, Anderson? É lógico, né? Amém, né? Vai estar junto, né? Glória a Deus. A decisão ele já tomou e agora a gente vai adiante. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, Pai, por esse dia. Eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo. Obrigado pela dedicação dos irmãos em estarem aqui. Te louvo, Senhor, pela tua palavra. Coloco ela diante de ti. Nós sabemos que ela é eterna. Tu és fiel, Senhor, e tu cumprirás tudo aquilo que está aqui. Nós te louvamos porque tu nos deu o teu Santo Espírito. Tu nos capacita com dons, Pai. E eu quero te pedir nessa noite perdão se nós, Pai, como irmãos, como igreja, estamos usando, Pai, de maneira errada os dons que tu nos deu. Nos perdoa, Senhor. Nos dá graça, nos dá direção, nos dá ensino, para que possamos usar os dons, Pai, que tu tens nos dado para a edificação do teu corpo, para a edificação da igreja, Senhor. Para o pleno conhecimento da tua vontade, da tua verdade, para que possamos crescer, Senhor, em graça e sabedoria, para que famílias aqui cada vez mais possam se firmar no teu reino, no teu evangelho, para que vidas sejam ganhas para o teu reino pela apresentação do teu evangelho. Por isso eu te peço, Pai, nos capacita, Senhor, por favor, em nome de Jesus, com intrepidez, para usarmos, Pai, cada um aqui, o dom que tu deu, Senhor. Se tu nos deu esse dom, nós cremos que ele é irrevogável, Senhor, mas nos ajuda a usá-lo de maneira correta, a agradar a ti, a edificarmos a igreja, a glorificarmos o teu santo nome com eles, Pai. Por favor. Obrigado também, Pai, pela tua misericórdia que se renovou sobre nós hoje. Obrigado pelo testemunho da Elisângela. Obrigado, Pai, pela vida de cada um. Eu quero colocar este fim de noite diante de ti, pedindo, Pai, que tu abençoe cada um no retorno ao seu lar. Abençoa também a semana que se inicia, o trabalho de cada um, que tu possa ser conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Também repreenda, Pai, no nosso país, no nosso estado, no nosso município, toda ação desse vírus. E acima, Pai, da questão do vírus, ó Pai, que tu possas repreender toda mentira, todo engano do diabo, Pai. Todo medo, Senhor, que tem sido plantado também sobre a vida das pessoas. Pai, tira, arranca isso, Senhor. Por favor, nos dá graça e sabedoria também como igreja, Pai, a sermos prudentes, a buscarmos na Tua palavra graça e sabedoria para vivermos esses dias que têm sido tão difíceis. Abençoa-nos, Pai, e nós seremos abençoados. Digno és Tu, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E a Ti, somente a Ti, Senhor, nós glorificamos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.